no versículo 18: o óleo que restar na palma da sua mão, o sacerdote derramará sobre a cabeça daquele que está sendo purificado. Então o óleo ficava sobre a mão. Aqui no texto vai falar que ungia a ponta da orelha, depois os olhos, depois a boca, e amanhã vai ser a boca. Amanhã é profundo, hein? Então todos eles são importantes. E vai falar da purificação, vai falar de o que significa purificar, né? Se tornar puro. Mas é interessante observar que a gente fala muito sobre algumas coisas desconectadas às realidades espirituais. Por exemplo, eu posso ser purificado, você pode ser purificado, somos purificados sempre pelo sangue de Jesus, pela palavra de Deus, pelas nossas ações, pela nossa busca, sim ou não? Mas o que significa purificação? O que significa você se tornar puro? Para quê? Para você? O que significa se tornar puro? Ué, gente, vocês estão se purificando para quê? Hã? Quem falou alguma coisa aí? Isso aí, ser diferente. Isso aí, tem um princípio. Mas vamos lá. A palavra, para você entender, ontem nós tivemos batismo. E essa palavra ela vem do original chamado baptismo, que é uma palavra grega. E esse ato de batismo é um ato de purificação. Isso era usado no Antigo Testamento, principalmente no templo. Quando chegava o peregrino, ontem eu falei muito sobre isso, o peregrino que vinha da Galileia, que vinha da Judéia e chegava a Jerusalém para adorar no templo, ele estava sujo, e ele então tinha que se purificar. E existiam uns tanques, chamados tanques do batismo, que era justamente a pessoa entrava, se lavava, se purificava e depois saía e trocava as suas vestes. Só assim ele poderia adentrar no átrio. Essa purificação representava o quê? Ele não estava sujo de pecado, mas o seu corpo estava sujo, por causa da peregrinação, por causa da caminhada. Não existia carro, não existia nada disso, era chão de barro, de pedra. E aí? Por que eles se purificavam? Nas casas dos judeus, isso estou falando do Antigo Testamento, no Novo Testamento também existia isso. Você lembra do primeiro milagre de Jesus? Está lá em João 2. O primeiro milagre de Jesus foi na festa de um casamento, sim ou não? E o que Jesus manda fazer? Pegar as talhas. O que eram essas talhas? Isso ficavam na porta da casa das pessoas, para purificação. Então a pessoa chegava do trabalho, quando entrar dentro de casa, ele tinha que se lavar, se purificar, porque a casa para Deus é um lugar sagrado. E só podia entrar em casa limpo. Então, olha os conceitos bíblicos, como é bem diferente do que a gente vive hoje, né? Falta muito ensinamento. Então, essas talhas que Jesus manda buscar, ele pega na porta da casa das pessoas, pega e enche de água. Aquilo que era para purificar vai se tornar um vinho que vai purificar o casamento. Então, na verdade, não só purificar, mas vai trazer alegria, que o vinho representa alegria. E todo casamento tem que ter alegria. Então, a partir daquele momento que era feito esse ritual de purificação, em casa, quando se chegava em casa, as pessoas que vão comigo agora em janeiro, eles vão observar isso. Quando a gente chega no Muro das Lamentações, você vai encontrar, isso nós não precisamos fazer, eu faço, mas as pessoas não precisam fazer isso, é um princípio para o judeu. Então, quando você vai entrar no Muro das Lamentações, antes tem como se fosse um bebedouro, grande assim, e existem canecas. E essas canecas, elas têm dois lados para segurar. Olha que interessante. Então, uma caneca, ela tem um lado só, né? Mas lá tem dois lados. Por quê? Porque eles purificam, lavam a mão esquerda e depois a mão direita. Porque como nós vamos lavar as duas mãos, não é verdade? Tem que pegar de um lado e depois do outro. E eles fazem isso por 3 vezes. Eles lavam as mãos 3 vezes.
Pergunta para mim, o que significa, bispo? A purificação do corpo, alma e espírito. Então se lava 3 vezes, porque primeiro representa o corpo, depois representa a alma e por último representa o espírito. Olha que coisa linda. A purificação, o que significa o batismo? A pessoa desce ali, quando ela nasce, ela é uma nova criação. Então todo batismo, toda purificação representa um novo tempo, um novo momento, uma nova vida. Purificar para viver algo novo. Esse ritual aqui que a Bíblia fala, do ritual da purificação para o povo de Israel aqui no deserto, está falando justamente da purificação para eles poderem viver os benefícios que Deus tinha para eles no deserto. Porque para ter água, para ter pão, para ter a nuvem, para ter a coluna, para ter o próprio Deus na sua presença, dentro da arca da aliança, dentro do tabernáculo, eles tinham que andar purificados, era um princípio. Então a purificação, ela me dá condição de eu viver algo novo. O que nós estamos fazendo aqui? Profetizando durante 12 dias, declarando as bênçãos para 12 meses de um novo ano que está começando. Eu preciso, a unção, ela me purifica, ela me prepara para viver um ano diferente de todos que eu já vivi. Diga glória a Deus por isso. E a Bíblia vai dizer que o que restava nas mãos, na palma das mãos, então tudo o que se fazia era com óleo nas mãos. E agora, pelo final, ungir a cabeça. E aí era interessante observar porque o que significa mãos ungidas. Por que ungir as mãos? Mãos ungidas falam de realizações, de coisas grandes. É a potencialização de Deus, é a bênção de Deus sobre as nossas mãos. Para quê? Para realizar, para fazer acontecer. E olha que interessante, tem muitas pessoas que têm habilidades, têm dons, tem gente que tem diploma, tem gente que fez faculdade, tudo, e está numa situação complicada. Não anda, as coisas não acontecem. Enquanto isso, tem pessoas que não têm a qualificação de um e prosperam, porque eles têm a vida no altar, e aí quando vai se pesar a vida espiritual com a vida secular, o que nós precisamos fazer, a vida espiritual pesa muito. E tem muita gente que talvez não tenha metade do que as pessoas têm aqui e são mais prósperos, porque chamam Deus e consagram as suas vidas, colocam as suas mãos diante de Deus, porque quando nós temos algum canudo, automaticamente a gente meio que divide, mesmo sem perceber, dizendo, mas eu sou, e a gente tira Deus da jogada. E tem pessoas que só dependem de Deus. Então, na verdade, quando o óleo está nas nossas mãos, capacita, primeiro, os nossos ouvidos estão abertos, a nossa visão está aguçada. Agora, para que a minha visão e a minha audição entrem em prática, onde é que vai ser feito isso? Nas mãos. É a mão que vai reproduzir o que eu vejo e o que eu ouço. E tem que dar certo, porque você é servo de Deus. E toda a nossa, não tem como voltar, meu Deus, tudo, mas eu tenho que falar o tempo todo. Vamos lá, tudo está baseado naquilo que Deus determinou a Abraão, desde o primeiro domingo, sem ser esse que passou, o outro que foi a ceia, no dia 11, que eu estava ministrando sobre a vida de vocês e expliquei de uma forma profunda que as bênçãos de Abraão estão sobre a igreja de Jesus Cristo. E tudo aquilo que era para Israel está liberado para mim e para você. Então diga, eu vou viver o melhor ano da minha vida. Mais alto, eu vou viver o melhor ano da minha vida. Diga glória a Deus. Então as mãos, ungir as mãos, é a capacitação que Deus nos dá, de através das nossas mãos, nós fazermos o sobrenatural. É um negócio muito incrível. É uma coisa muito sensacional. Existem coisas que acontecem conosco, Deus nos dá uma visão. Eu já estou vivendo o reflexo de tudo que eu estou sendo ungido. Eu não estou esperando para 2023 não, já estou colocando em prática. Amém? Ontem eu fui atender ali os batizandos que estavam ali, fui dar uma palavra para eles. Quando eu entrei, quando eu saí, tinha umas placas que a gente faz evangelismo ali.
E eu olhei e falei, ia lá, essas placas aqui, pum, meti a mão na placa, peguei uns 4 ali fora que estavam batendo um papo, falei, vamos evangelizar. Larguei todo mundo na rua, meu irmão, teve gente que entrou aqui ontem para assistir culto, pessoas parando para... Então, quantas pessoas viram aquilo ali e nunca tiveram essa ideia? Não é porque eu sou o bispo da igreja, é porque as mãos estão incircuncisas, porque não consegue ver a necessidade que existe do outro. É muito fácil eu estar aqui e dizer que eu não preciso evangelizar, mas a gente não pode esquecer que se um dia a gente aceitou Jesus, porque alguém fez o que nós muitas das vezes não fazemos. E aí, olha, um pouquinho ficou lá, maior experiência, todo mundo trocando a experiência, uma coisa tão simples e o sobrenatural. Às vezes a gente fica ali batendo papo, perguntando, falando às vezes até coisa que não deve. Pronto, falei. Então vai para a rua evangelizar, pô, vai entregar lá, ó, Jesus te ama. Gente parando o carro, parando moto e o sobrenatural acontecendo. As mãos para realizar. Hoje eu cheguei aqui e falei, pastor Luan, compra um negócio lá para mim que eu vou dar um jeito aqui. Eu vou fazer uma parede aqui sensacional. Eu não consigo parar. Aí comprou uma bisnaga, misturei, pum, pum, misturei. Cheguei lá, pum, pum. Ah, garoto, vou te falar. Eu parei, olhei assim, fiz igual o Gabigol hoje, pastor. Olhei para minha parede. Coisa de profissional. Nunca fiz curso, mas a vontade, o desejo dessas mãos produzirem, fazem o sobrenatural acontecer. Ei, quem tem mão para levantar e para adorar a Deus hoje? Isso. Então diga, Deus vai abençoar as minhas mãos. Onde eu puser as minhas mãos vai prosperar. Onde eu colocar as minhas mãos vai dar certo. Todos os projetos que eu designar, que eu colocar para frente, vai acontecer, cara. Vai acontecer porque Deus vai blindar a minha mão. Diga aleluia. Eu queria que você fosse comigo aqui em Deuteronômio, no capítulo 8. Deuteronômio 8. Olha que tremendo isso, gente. Olha, tudo que eu estava falando com vocês aqui, resumido em 2 versículos. No versículo 17, no capítulo 8, vai dizer o seguinte: não digam, pois, em seu coração, que às vezes a gente não fala para as pessoas, mas diz para si mesmo, a minha capacidade, a força das minhas mãos, ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas, porém, entretanto, lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade para produzir riquezas, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Coloca no telão para mim, por favor. Botou de novo o negócio? Botou? Ficou bonitinho. Deuteronômio 17, coloca primeiro 17 isso. Não digam, pois em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim todas essas riquezas. Está dizendo, olha, as mãos de vocês juntaram as riquezas, mas não digam para vocês que foi a mão de vocês. Está falando para reconhecer o que estava sobre as mãos, que capacitou você a acumular riqueza. Aí vai dizer isso no versículo 18. Mas, lembre-se do Senhor seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade. Por quê? Para pensar, antes de eu ler. Se fosse a sua mão para produzir, você não precisava vir hoje aqui ungir a mão, pô. Ungir a sua mão para quê? Para que Deus faça aquilo que nós não conseguimos fazer. As minhas mãos vão ser ungidas para receber a bênção de Deus e viver aquilo lá. Foi o Senhor Deus, é Ele que dá a vocês a capacidade. É Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riquezas. Confirmada a aliança que jurou aos seus antepassados. Está falando o quê? A aliança que fez com quem? Com Abraão, nosso pai na fé. Então está falando que essa riqueza, que essa produção das nossas mãos, existe uma realidade forte de você produzir a 100 por 1 pela força das suas mãos. Mas não digam para vocês, foi vocês que juntaram, mas sim Deus.
Quantos estão entendendo isso? Digam amém. Eu vou ler mais uma vez porque eu quero ser bem claro, no versículo 17. Coloca lá: não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Então coloca a mão no nome do seu irmão e diga: não, você não vai dizer que foi você. Mas quando começar a acontecer, você vai dizer: foi porque a minha mão foi ungida. Porque tem muita coisa que, apesar da sua capacidade, você não alcançou e não vai alcançar sozinho. É isso que o texto está dizendo. Tem coisas que você pode ter 75 diplomas, você não vai conseguir. Se Deus não te abençoar, não adianta. Se Deus tirar a mão da vida de alguém, ninguém prospera. Mas se Deus colocar a mão sobre a vida de alguém, até sem a qualificação, ele prospera. Aí vai dizer agora no versículo 18: mas lembre-se que hoje, no dia 19 de dezembro de 2022, vocês participaram de um culto onde a mão de vocês foram ungidas e consagradas, e essa unção capacitou vocês de produzir riquezas, porque já estava confirmado. Repita comigo: a bênção de Abraão já está liberada, está confirmada a aliança. Deus jurou a ele, amém? Conforme hoje se vê, jurou. Então a bênção já está liberada. Como é que a bênção vai entrar em prática? Primeiro, quando eu tirar a força do meu braço, e segundo, quando eu colocar as minhas mãos, lembrando que tudo já está pronto e tudo já está liberado. Agora é só você ir fazer as coisas acontecerem. Diga glória a Deus. Agora só depende de mim, só depende de você, porque as nossas mãos vão estar capacitadas. E quando você jogar aquele cabelo, Adriana, vai vir descendo igual o Eduardo de mão de tesoura. Lembra aquele filme? O cara vinha assim, cheio de tesoura na mão. Rapaz, que cara incrível, não é? E aí, de repente você vai começar lá no seu trabalho, mas, poxa, eu fazia um negócio, levava um dia inteiro, mas estou fazendo um negócio agora, estou produzindo. Você está indo lá no quarto, colocando a mão sobre os seus filhos que estão desviados, e você está dizendo: em nome de Jesus tu vai voltar, em nome de Jesus tu vai voltar. A capacitação de Deus sobre as suas mãos vai tocar na vida dele de uma forma tão extraordinária, que quando você menos esperar, até o final de dezembro escuta o que eu estou te falando. Se você crê, anota isso na sua Bíblia. Vai voltar um por um, porque você vai estar desenvolvendo baseado numa aliança que foi prometida. Tira do teu braço, tira da tua força, vai na força da unção que vai ser derramada hoje, com certeza de que Deus já prometeu e já está liberado. As riquezas vão chegar nas suas mãos. E quando eu digo riqueza, não é só muito dinheiro, estou falando de riqueza, de tudo que você fizer vai dar certo, seja a coisa mais simples. Você vai fazer a comida, vai ficar aquela comida poderosa, que o vizinho vai falar assim: quem fez essa comida aí? Tudo que você colocar a mão vai prosperar, porque isso é Bíblia Sagrada, e ela te promete. Então diga: eu preciso ungir as minhas mãos. Eu preciso que as minhas mãos sejam ungidas. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Então diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Todos entenderam? Sim ou não? Então, a capacidade de produzir riqueza, confirmada a aliança. Então, não é uma coisa que, eu vou lá e vou fazer. Não, é baseado numa história. Eu sou igreja, eu recebi a bênção, todas as famílias da terra serão abençoadas, eu faço parte disso. E quando a minha mão ungida, ela é capacitada para produzir aquilo que foi prometido. Não tem como dar errado. Não tem como Satanás mais impedir que você prospere. Não tem mais como impedir que você coloque a mão e não dê certo. Sabe por quê? Nós somos todos nós aqui que estamos nessa noite, não é de mim até vós outros, para todos entenderem, de todos aqui, todos, nós somos, sabe o quê? Nós somos um caminhão de frustrações, gente.
Quantas coisas a gente tentou na vida e não deu certo? Quantas coisas a gente tentou e aquilo foi frustrando e a gente foi desanimando, foi deixando para lá, foi deixando isso aqui para lá, foi deixando aquilo lá para lá e deixamos de produzir os momentos mais difíceis da vida. É o momento que você mais vai produzir. É no momento da vergonha que você, com força da sua mão, vai fazer com que chegue a dupla honra. Mas o outro fez ali, não deu certo. Mas o irmão fez certo. Pô, vou falar, sem brincadeira, falar da bispa de vocês. Quando ela chega naquela cozinha lá, e não é naquela cozinha não, quando ela chega na cozinha lá de casa, a gente chega às vezes da igreja, não tem nada para comer, vou fazer um macarrão aqui com linguiça. Quando eu sento no sofá, que eu fico assim, tá pronto, falei, tá de brincadeira? Tá de brincadeira? E não é um negócio pronto assim, aquela gororoba, é um negócio que tu vai lá e come 3 vezes e fica assim. Quando ela entra na cozinha, que ela foi fazer agora a sopa para os moradores de rua, eu não aguentei. Eu tive que pedir perdão a Deus. Senhor, perdoa eles, mas eu preciso comer um pouquinho dessa sopa. E eu reparti do pão, da comunhão. Porque, e o testemunho das pessoas na rua, nossa, que comida é essa? Onde você colocar a sua mão, vai prosperar. Mas não tem gente que cozinha mal? Quem cozinha mal levanta a mão e fala, obrigado, Senhor, me dá força. Tem muita gente. Tem pessoas que sabem pegar, né, como a fase, eu não gosto de lembrar dessas fases da vida, mas os momentos que a gente não tinha que comer, às vezes ela pegava um pouquinho de ervilha, botava um negócio assim, ficava uma comida diferente. Era a mesma do outro dia, só que com um jeito diferente. Era ovo, jogava o ovo, um negocinho, quando mudava, a minha mãe fazia um negócio extraordinário, que eu gosto muito, eu quase não como. Mas a minha mãe fazia bertalha com ovos. Alguém gosta disso? Aquela bertalha jogava assim dentro, né? Nossa, pena que eram 6 ovos, era um para cada um. E tu tinha que cortar certinho assim, né? Era uma prova só. Não tinha nem como repetir lá em casa. Não tinha como repetir. Tinha que botar 6 colheres para um, 6 colheres para outro, 6 colheres. Tu ficava assim, tomara que um não queira. Eu tenho uma irmã que vocês conhecem, que é a pastora Denise, ela sempre foi mais lesadinha, né? E ela ficava assim, não, depois eu como. A gente, uau! Meu pai comprava iogurte, era 6, vem com 6, né? Eram 6, tinham 6 lá em casa. Aí era um para cada um. Aí eu, já caía dentro, sempre comi muito rápido. Aí ficava. Aí minha irmã, vou comer depois. Aí a gente, uau! Aí eu vinha com um canino assim, fazia aquele micro furo. E vinha assim, ó. Quando ela abria, ela falou assim, mãe, o meu veio faltando. Jesus já perdoou a gente. O biscoito, meu pai comprava biscoito no mercado, esse recheado que a gente compra assim, dá para as crianças não quero, joga fora. Naquela época, vendia no mercado, era dentro de uma caixa, e era por quilo. O papai chegava lá, aí fazia assim, mamãe abria e fazia assim, 2 para você, 2... Gente, eu abria aquilo no meio e ficava, para não comer o recheio, eu ficava lambendo. E ficava assim, não acaba não. Que prova. Hoje as crianças comem, fazem, não quero, eu quero Doritos. Naquela época, e aí ficava sempre de olho em quem? Na minha irmã. Quando ela falava assim, eu vou comer depois. Quem pegou o biscoito da sua irmã? Foi você, Márcia? Eu? Foi você, Beth? Eu? E ela chorando. Comeram meu biscoito. Eu falei, a coisa está difícil para todo mundo, irmã. Está fácil para ninguém. Que fase. Louvado seja o nome do Senhor.
E hoje quando meu neto vão elas não entendem, né? Porque as minhas filhas ficam assim, vocês criam eles, eu não tive isso. Eu falei, você não teve, deixa eles. Eu abro assim aquele negócio de sorvete no posto, escolhe. E eles são humildes, eu amo meu neto porque eles são humildes. Mega, corneto. Eu come, filho, come, que eu sei o que é isso. Come, que eu sei. O picolé a gente passava e ficava olhando. Mamãe e papai falavam assim, ó, a gente vai na casa, tinha muita comida quando era na minha avó Maria, que eu nem lembro dela, só sei que eu tinha uma avó chamada Maria. E nós íamos, eu lembro que a gente ia para a casa dela e era a família do meu pai, era a família rica, da minha mãe, só Jesus, até hoje. Então, aí, aquela família rica, muita comida e tal, aí meu pai falava assim, ó, vocês vão sentar e vocês só vão aceitar qualquer coisa quando eu disser sim. Aí a gente senta, meu irmão, meu pai era muito ruim. Aí ia passando aquelas coisas assim, a gente, quer, tia? Aí eu olhava pro meu pai, né, tipo... Aí ele... Quer? Quando falava assim, quer? Vá! Pega, que fazem? Diga, as minhas mãos são abençoadas. E hoje vão estar sendo consagradas para produzir a 100 por 1. Todo aquele 2 biscoitinhos do mês vai se tornar em 5 pacotes para você comer até enjoar. Amém? Sabe qual biscoito que eu gosto? Recheado de morango. Quero a nossa mente cria essa, né? Cria essa. Tudo bem? Você está linda, minha filha. Você é tão bonita, tão pequenininha. E já vou dar um recado aos rapazes aí que é comigo. É ruim. Já dei o recado de púlpito. O outro ali, eu tentei ajudar ele. Falei pro menino ali e tal. Aí eu falei para ele hoje, falei, rapaz, na hora que eu falei assim, aqui tá solteiro e tal, tu tinha que olhar pro povo para ver se alguém rindo, né? Ele tá olhando para mim. Eu desisto. Uma oportunidade dessa na minha vida, eu estava assim na igreja, assim, ó. Vamos ver quem tá. Se eu visse uma garota assim, ó. Olha para a igreja, rapaz. Tá com vergonha? Deus vai abençoar as nossas mãos. Amém. E ó, na capacidade dele, na força dele. Aleluia. Aleluia. E eu quero só fazer uma menção rapidinho a Davi. A Bíblia diz que Davi tinha 30 valentes. E os 30 valentes de Davi eram potencializados. Eram homens meio que X-Men. Estou falando para você. A Bíblia diz que um valente de Davi pegou uma queixada de jumenta e matou 1000 homens. Nós vamos falar de um outro valente de Davi. Está tudo lá em 1ª e 2 Samuel, no capítulo 21 ao 23. A Bíblia vai dizer que um outro homem, Samar, se levanta no meio de um campo de lentilha e derrota o exército inteiro dos... Se tu está pensando que matar o gigante de Davi é extraordinário, os seus homens eram mais extraordinários do que ele. Como é que pode? O cara levantou a espada, diz a Bíblia que ele lutou tanto que quando foi soltar a espada, a sua mão estava agarrada. Então, eu queria que... Por que? Pergunta para mim, por que você está falando isso, bispo? Porque a gente usa pouco a mão. A gente vai lá numa guerrinha, já larga a espada. Mas não sei o quê. Tem muito inimigo. Aí é mais fácil ficar chorando pelos cantos, se entregar, do que pegar com força e dizer, Deus, ungiu a minha mão e eu vou lutar aqui até agarrar aqui. Até agarrar. Então, diga, esse ano eu tenho que ser determinado.
Esse ano tem que ser determinado. Esse ano é o teu ano. Você vai pegar a espada, tu vai pegar a queixada, tu vai derrubar todo mundo que se levantar no teu caminho, mas você vai viver os teus sonhos, as tuas promessas. Repita bem alto assim: eu vou ser um X-Men da fé. O negócio é esse. Botou a mão para guerrear, vai até o fim. Porque quando você está na guerra, quando você para, você morre. Você já imagina uma guerra mesmo, de verdade. Vamos lá para o tempo medieval, que não existia pistola, essas coisas. Vamos botar todo mundo de espada. Você imagina no meio da guerra, você abaixa a espada. O que vai acontecer com você? Vai morrer, não tem opção. Levantou a espada, está na guerra. Tu tem duas opções: ou você se entrega, ou você vai até o final. E quando chegar no final, às vezes pode ser que no final do ano vai ficar agarrado aqui, vai sair pele, mas você vai vencer todos os inimigos e vai ser um ano de vitória, porque Deus vai fazer a tua mão produzir a 100 por 1. Receba essa palavra no teu espírito. Receba essa palavra no teu espírito. Diga: as minhas mãos vão quebrar tudo. Tudo bem, bispo, agora o que a mão tem a ver com a fé? Davi, ele vai escrever os seus salmos, e nos seus salmos ele vai dizer o seguinte: olha que interessante. Ele vai dizer: levantarei as minhas mãos no santuário para adorar. Por que levanta a mão? Por que a gente levanta a mão? Por que nós levantamos as mãos quando entramos na igreja? O que significa levantar as mãos no santuário? Para adorar, para entregar. Quando eu levanto a minha mão, entrego. Quando Deus fala, eu abaixo e recebo. Assim eu entrego, assim eu recebo. Quando alguém está dando a bênção apostólica, eu não estou assim, eu estou assim, porque a mão se recebe e a mão se entrega. É pela mão que você faz carinho, e é pela mão que você recebe o carinho. Eita, meu Deus. Levantarei minhas mãos para te adorar. Quando ele está dizendo isso, é assim: eu estou entrando como um vencedor, porque um derrotado não anda com mão levantada. Por isso que na igreja é muito comum, o tempo todo fica todo mundo aqui, inclusive eu: levanta a mão, irmão, levanta a mão, porque eu estou tentando te ensinar um princípio bíblico, que se você não fizer, você vai perder a guerra. Levanta a mão. Quando você está de mão levantada, o inferno treme, o diabo odeia o crente que levanta a mão. Quando você levanta as mãos, você está adorando aquele que vive. Diga glória a Deus. Agora olha que coisa incrível. Agora vamos começar agora a estreitar. Você já viu um judeu, ele usa em cima da cabeça um kippah? Já viu que é um gorrozinho que tem aqui? Vocês sabem o que significa aquilo? Não? Cobertura. Aquilo significa que Deus está sobre a vida deles, que existe uma autoridade sobre a vida deles. Amém? Quando eles colocam o kippah representa: eu estou debaixo de uma autoridade divina, eu vivo debaixo de uma autoridade divina. É isso que significa o kippah. Agora olha que incrível, a igreja não usa kippah, nós não somos judeus, mas olha que coisa interessante, só tem um membro do nosso corpo que pode estar acima da nossa cabeça. O quê? Quando eu levanto as minhas mãos, eu passo a cabeça. E quando eu levanto para Ele, eu estou dizendo: o Senhor está acima da minha vida. Diga para o irmão que está do seu lado: o judeu usa o kippah, o crente usa as mãos para reconhecer o governo. Glória a Deus. Davi está dizendo: quando eu entro no templo, eu reconheço o governo dele na minha vida. Levantar as mãos, não é assim, não é assim, é assim, tem que estar acima da cabeça. Ele governa, Ele que me capacita, não é na minha força, não é nos meus talentos, não é nos meus dons, mas naquele que me capacita, naquele que me ungiu, naquele que me abençoou, naquele que me fez reino e sacerdote, naquele que passou o seu sangue sobre a minha vida e me libertou de todo o pecado, daquele que me fez nascer da água e do Espírito, daquele que começou uma boa e grande obra
e que está completando a cada dia. A Ele seja a honra, a glória para todos sempre, para todos sempre. Amém. Diga: Deus, vem governar a minha vida.